Paz dos irmãos, nós estamos aqui na Igreja de Deus em Campolilândia, comunicando mais uma vez a palavra de Deus, expondo mais uma vez a palavra de Deus e falando ainda sobre o livro de Esther, sobre a história, porque temos aqui um livro histórico, né? E enfatizando que a história ela é praticamente dividida entre a sorte daqueles que decidiram tocar as suas vidas de acordo com o seu próprio estilo, rejeitando o propósito de Deus, e a história daqueles que se sujeitaram a esse Deus e aos seus propósitos, a sua vontade, que desde a inalcançável eternidade, essa vontade é boa, perfeita e agradável. Então, no capítulo 9 e no capítulo 10, nós temos exatamente esse desfecho, esse desdobramento. Quando Esther, no capítulo 9, a partir do versículo 13, ela faz mais um pedido para o rei Assuero, no sentido de que os 10 filhos de Amã, que já haviam sido mortos, pudessem serem dependurados no madeiro. Nós temos uma lição muito importante para nós desse pedido da rainha Esther, que como uma mulher de Deus soa como estranho. Puxa, uma mulher de Deus fazer um pedido desse. E aí nós precisamos compreender que a pena de morte, ela não é pecado, se ela for executada pelo Estado, verdadeiramente ordeiro, no cumprimento autêntico da justiça. A pena de morte, ela não é proibida na Bíblia. O que a Bíblia proíbe é a justiça feita com as próprias mãos. O que a Bíblia proíbe é quando o Estado corrupto, opressor, assassina, mata as pessoas criminosamente. Mas a pena de morte, ela é um preceito bíblico dado por Deus às autoridades, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Você vai ver no Antigo Testamento a determinação de Deus para que as pessoas que cometessem certos tipos de crimes, elas sofressem exatamente a pena de morte. E você vai chegar no Novo Testamento vendo esta mesma determinação. Por exemplo, Romanos capítulo 13, quando o apóstolo Paulo fala claramente sobre a ação da autoridade verdadeiramente constituída, ele coloca ali o símbolo da espada. Ele diz que a autoridade verdadeiramente constituída, ela opera para o bem, ela está a serviço do bem, e que aqueles que fazem o mal devem temer essa autoridade, porque ela não traz à toa a espada. A palavra debalde, que aparece em algumas traduções, significa isso, ela não traz em vão, ela não está com a espada ali para brincar. E a espada na Bíblia sempre foi símbolo de morte. Então, o apóstolo Paulo colocando isso claramente, que a pessoa que ela na prática do mal, a espada da autoridade, nesse caso significando a morte, a pena capital, ela vai alcançar essa pessoa. E mesmo quando você tem um Estado que é injusto, que não cumpre a justiça, o próprio Deus faz com que a pessoa que está mergulhada na impiedade, ela seja alcançada pela espada, ela seja alcançada pela sentença. Você percebe que as pessoas que vivem na prática da delinquência desabrida, sem se arrependerem, a estimativa de vida delas é breve. Elas não têm uma estimativa de vida no sentido de chegar a uma existência longeva, 80, 90 anos. Pessoas que, analisando as possibilidades, elas não têm condição de viver mais do que 20 e poucos anos, porque há uma espada sobre a cabeça dela devido à escolha que ela faz pela impiedade. Então, o que é que nós temos aqui nesse contexto? Quando vemos Esther pedindo para o rei Assuero, para que aquelas pessoas, primeiro ela pede para que fossem executadas, para cumprir a lei, e depois ela pede para que essas já executadas fossem dependuradas no madeiro, para ficar como exemplo. A justiça foi feita, a punição ela foi cumprida. E quando nós temos os princípios da palavra de Deus vigorando numa determinada sociedade, vigorando no Estado, o que acontece ali? Quando esses princípios estão vigorando na constitucionalidade, na visão de direito, na visão do que é o certo e do que é errado, o que você tem ali? Você tem o pavor que toma conta dos maus. Os maus têm medo, enquanto que os justos,
eles têm uma sensação de tranquilidade, uma sensação de segurança. Quando os princípios da palavra de Deus não estão sendo uma realidade no dia a dia do Estado, nas instituições, é o contrário que acontece. O que acontece é que as pessoas corretas passam a ficar com medo. Por quê? Está se prendendo pessoas corretas, está se soltando bandidos, né? Então há uma inversão dessa situação. A segurança, a sensação de segurança, ela passa a ser uma propriedade de delinquentes, enquanto que a sensação de pavor, de medo, ela passa a ser uma realidade daqueles que são corretos, né? Então nós temos aqui essa mulher atuando nesta época, nesse tempo da história, para que a justiça fosse feita plenamente, para infundir o medo naqueles que eram adeptos da delinquência. E todo crente que tem uma compreensão verdadeira da Bíblia, ele ora para que a justiça seja feita, para que os maus é que tenham medo, para que os justos possam estar seguros. Essa é a oração de todo crente que compreende o contexto da Bíblia e compreende o ventilar, o destilar dos princípios bíblicos no dia a dia da sociedade, no dia a dia das instituições, cumprindo o seu devido papel. Então nós temos isso aqui na vida de Esther, e à medida que nós evoluímos no texto, nós vemos o que? O empoderamento do justo. O empoderamento do justo. Esther, que ela sai da condição de escrava para ser rainha. Mardoqueu, que também era escravo, e sai dessa condição para ser o ministro mais importante daquela época, do mundo daquela época, já que a Pérsia era a maior nação daquela época. Então Deus faz o quê? Faz com que o justo, ele saia de uma condição de anonimato, para que ele esteja em evidência a serviço da justiça, a serviço da causa eterna. Isso mexe muito conosco, porque há uma tendência por parte do cristão de entender que se eu estou salvo, então está tudo bem, né? Eu tenho certeza da minha salvação, então eu não tenho que me comprometer, eu não tenho que me posicionar, eu não tenho que me inquirir a respeito do meu papel numa sociedade onde a impiedade multiplica as demandas por justiça, onde a impiedade se traduz como um grito ensurdecedor para o homem de Deus, para a mulher de Deus, perguntando quando é que ele vai vir, quando é que ele vai se posicionar. Então você tem aqui a assunção do justo, o justo que é assunto, que é levantado a uma posição de evidência, exatamente porque ao longo da história foi através dos servos de Deus que as sociedades, que os estados, os países que existiram puderam desfrutar do mínimo de governabilidade, puderam desfrutar do mínimo de segurança, do mínimo de sensação de justiça, como estávamos comentando dias atrás. O que você pode chamar de democracia resultou, o Estado laico, ele foi uma consequência do quê? Dos reformadores. Foram homens de Deus que, entendendo o seu papel, eles peitaram todo um sistema corrupto, e muitos deles peitaram com as suas próprias vidas. Homens que, desde a pré-reforma, né? Não só na reforma, você pode recuar aí para a pré-reforma e ver homens que se posicionaram pagando com suas próprias vidas, né? Por confrontarem um Estado corrupto, confrontarem uma sociedade em desordem, caótica por causa da proliferação da impiedade, do pecado. Aí você entra na reforma, vai ver o papel de outros homens também que se destacaram no que pese suas falhas, seus erros. Martinho Lutero, né, e outros que ali se posicionaram, né? William Tyndale também, que se posicionou pagando com a própria vida. Martinho Lutero não morreu porque foi protegido por príncipes alemães, mas fugiu até a sua morte, né? Então, homens que se posicionaram e libertaram o mundo. Foi de quase 600 anos de freio de mão na impiedade, progresso, tudo travado pela impiedade, porque aonde o pecado prevalece, o pecado trava tudo. Se você parar para pensar na realidade dos povos mergulhados na idolatria, mergulhados na impiedade por causa da falta dos preceitos bíblicos,
da falta da palavra de Deus, então são nações arrasadas. Você vai ver aí a realidade da Índia, por exemplo, de outros países da Ásia, onde o conhecimento do Evangelho é precário. Você vê que o pecado leva essas pessoas, essas civilizações, a uma existência bastante complexa e não poucas vezes mergulhada na injustiça, né, na humilhação, que a Bíblia diz que o pecado é o opróbrio dos povos. Está lá em Provérbios capítulo 34, o pecado é o opróbrio dos povos, mas a justiça exalta as nações. Tudo isso para nós pensarmos e repensarmos o nosso papel como cristão no meio da sociedade em que vivemos. Então nós chegamos ao final do capítulo, dos 10 capítulos do livro de Esther, vendo exatamente isso, servos de Deus servindo em todas as esferas, servos de Deus levantados e se levantando, saindo do anonimato para as vitrines, vamos assim dizer, para os holofotes da sociedade. Jesus dizendo que não se coloca a luz, a candeia debaixo da cama, não é? Ela precisa ser colocada no local onde ela cumpre o seu papel de iluminar. E aí fala ele também do justo, que é luz, é sal da terra, e tem um papel no sentido de dar o norte para as nações. Essa sempre foi a vontade de Deus, que o seu servo, a sua serva, comprometido com o discipulado, que nos trabalha, que nos trata, tanto para que nós possamos ter uma vida com Deus, comunhão com Deus, porque sem o verdadeiro discipulado não existe comunhão com Deus. Sem o relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, que é o discipulado que te trabalha, que te trata, você não tem condições de viver com Deus. Se é você que diz para você mesmo como é que você vai viver com Deus, ele simplesmente te rejeita. Ele pega o povo lá do Egito e leva aquele povo a um mergulho na sua palavra, nos preceitos que ele lhes passa, dizendo para aquele povo: olha, vocês vão ouvir de mim a maneira como é que eu quero que vocês se relacionem comigo. Aquele povo não poderia relacionar-se com Deus do seu jeito. Aqueles que tentaram, como Nadab e Abiú e outros, Ofni e Finés, foram fulminados, né? Então é através do discipulado da palavra de Deus, quando você se submete a um ministério sério, aceita ser tratado, persegue ali o tratamento, é humilde para ser discípulo, é através desse discipulado que você é levado a um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. E o discipulado, além de te preparar para que você seja aceito cada vez mais por Deus como oferta na presença dele, para que você tenha condições de conviver com ele aqui na eternidade, o discipulado, ele te trabalha para que você seja útil. Porque, como temos ensinado, a salvação, ela inevitavelmente, ela produz um cristão serviçal. Salvação produz um cristão serviçal. Então tudo isso é através do mergulho no relacionamento com a palavra de Deus, por parte de pessoas que Deus instruiu para te discipular. Não é você sozinho, você tem que ser humilde a esse ponto, não é? Então nós temos aqui o desfecho do discipulado. Nós temos aqui no capítulo 9 e 10 de Esther a manifestação da glória do discipulado, porque a Esther, ela foi discipulada por Mardoqueu. Mardoqueu, que estávamos falando no domingo, também teve a sua história. A Bíblia fala da história de Mardoqueu, embora não com muitos detalhes, mas mostra que ele teve uma descendência também dentro do povo de Deus, e essa descendência indica que ele fazia parte desse povo que era o povo do livro. Um dos nomes dos judeus é esse, é o povo do livro, eles chamam a Sefer, né? O povo do livro. Então ele também vem de um contexto do ensino, um contexto do discipulado, né? E à medida que esse discipulado evoluiu, prosperou na vida de Mardoqueu, ele fez discípulos. Ele discipulou Esther, que não tinha pai, não tinha mãe, mas espiritualmente e até moralmente, Mardoqueu, que era seu primo, assumiu ela na fé e acabou também assumindo ela literalmente, né? Levou Esther a ser produzida como discípula, né? E o resultado desse discipulado, tanto de Esther quanto de Mardoqueu, é o desfecho do capítulo 9 e 10, né? A sociedade daquela época, a sociedade persa, que dominava o mundo naquela época, estavam olhando para Esther e para Mardoqueu, né? O que é que Deus fez e Deus faz ao longo da história. No capítulo 8 você aprendeu também que, devido ao que Deus estava fazendo, embora não se cite
nominalmente o nome de Deus ali, o que Deus estava fazendo, o que acontece no desfecho do capítulo 8? Muitos daqueles povos se tornaram judeus, ou seja, houve conversão. Muitos daqueles povos se tornaram judeus pelo impacto do trabalho de Esther e de Mardoqueu. O texto coloca que o temor dos judeus veio sobre eles. É claro que muitos vão entender que isso aí era uma conversão forçada, mas se você analisar o contexto, você vai perceber que não é isso, porque aquelas gentes foram levadas a entender que o que aconteceu ali não tinha explicação humana. Não tinha, aquele povo estava condenado à morte. Era para matar num só dia toda uma nação, que estava em todo o mundo daquela época, era para se perseguir. Em todo o domínio da Pérsia, aquela nação que dominava o mundo daquela época, era para se perseguir e matar o povo em um dia. Então aquilo era irreversível, aquilo era chamado de irrevogável, de irreversível. O ato que aconteceu ali foi compreendido por aquelas pessoas como um ato sobrenatural. Eles já tinham uma tendência mística mesmo, supersticiosa, de dar uma tonalidade de espiritualidade a qualquer banalidade. Isso era próprio deles, quer dizer, das nações, isso é próprio. Agora, quanto mais vendo algo que era realmente, como entendemos, o mover de Deus, muitas pessoas ali foram tomadas do temor de Deus, que questiona o modo de vida delas, temor que questiona suas práticas, temor que questiona sua filosofia de vida, não é? Isso aconteceu também no Novo Testamento. Aqueles que iam sendo acrescentados à fé salvífica, vendo também as operações de Deus na sua justiça que se cumpria em situações como a de Ananias e Safira, no capítulo 6, o texto coloca que caiu o temor de Deus. E o resultado desse temor não é uma fobia, não é um estremecer que fecha a mente das pessoas e submete elas a um determinado regime cegamente. Não é isso. O resultado desse temor é exatamente o questionamento que toma conta de cada um sobre seu estilo de vida, que não está certo, sua maneira de agir, como é que você tem vivido até aqui. Deus, pela história, operou isso para levar as pessoas a se questionarem. Deus muitas vezes fez com que tragédias fossem instrumentos dele para levar as pessoas a esta reavaliação, né? De modos que o que temos aqui é liquidamente o que? O serviço cristão. No capítulo 9, 10 mostra o serviço cristão na íntegra, mostra que as nuances, né, os aspectos do serviço cristão e o que eles fazem como pessoas que estão no governo, estão no poder, é glorificar a Deus com a sua capacidade de fazer a justiça acontecer, de levar a justiça ao seu cumprimento cabal, né? Um outro aspecto aqui é que essas pessoas, elas tinham uma reputação, elas eram respeitadas. O texto que coloca isso, que Mardoqueu era muito respeitado por todas as pessoas. O varão Mardoqueu, essa é a vontade de Deus, trata o servo de Deus aonde ele convive, no contexto social aonde o crente vive, seja um contexto em que ele influencia poucas ou muitas pessoas, mas se ele for um servo de Deus verdadeiramente trabalhado pela palavra de Deus e se deixa trabalhar, ele não precisa falar que é crente. As pessoas descobrem que ele é crente, não pelo que ele fala, mas pelo que ele é, pelo testemunho dele. Então, essas pessoas aqui são exemplo de cristãos que aonde eles transitam, eles passam esse aspecto do testemunho que cobra das pessoas o respeito. Elas são respeitadas aonde elas estão, né? Não é possível que o crente seja irrelevante no meio da sociedade onde ele se encontra, no meio em que ele se insere. Se ele é irrelevante, ele nunca viveu o verdadeiro discipulado, ele nunca viveu o verdadeiro mergulho na palavra de Deus, ele nunca se deixou tratar de verdade. Ele deve ter fugido da escola dominical, ele deve ter fugido do discipulado, ele deve ter depressa se proclamado emancipado, ele deve depressa ter se ungido como pastor, ele deve ter depressa saído do contexto humilde do ensino. Então, por isso que ele não, a obra não foi concluída na vida dele. Então, ele não pode dar um impacto na sociedade se ele é uma obra inacabada por causa da negligência para com o verdadeiro discipulado. Então, é muito importante se questionar: eu sou alguém que causa impacto no meio em que eu vivo?
Qual que é a minha relevância na sociedade em que eu vivo? Qual que é a minha relevância? Qual que é o meu impacto? De que formas a sociedade está sendo tocada? Eu estou mexendo com as pessoas. Não é para produzir em você um ativismo, como muitas pessoas vivem, um ativismo cristão, né? Ele acha que ele tem que aumentar o número de pessoas da igreja dele de qualquer maneira. Ele tem metas ali de almas que ele vai ganhar até o final do ano. Quem convence o pecado, o pecador, o pecado da justiça do juízo, é o Espírito Santo. Então ele arroga a si o atributo do Espírito Santo. Ele tem metas para bater. Não é isso. É você focado na sua comunhão com Deus através da sua palavra, que nos trata a cada dia. E nesta comunhão que é levada a sério, Deus vai te mudando, Deus vai te moldando. Não tem como você não ser usado. Se esse for o foco, estar debruçado sobre a palavra de Deus, se você tem um compromisso de participar de uma igreja séria, de um ministério sério, se você é comprometido com esse ministério sério, se você dá valor ao seu pastor, sendo ele sério, sendo ele verdadeiramente homem de Deus, não tem como você não crescer, em primeiro lugar, na sua comunhão com Deus, como Mardoqueu e Esther foram exemplos disso. E não tem como você também não ser alguém que impacta a sociedade, o meio ao seu redor. É uma questão de causa e efeito, é fatal. Se você é focado na palavra de Deus, se você tem essa preocupação de pertencer a uma igreja séria, a um ministério sério, que tem compromisso verdadeiro com a exposição da palavra de Deus, então há duas consequências que são inevitáveis. Você cresce na sua intimidade com Deus, no seu relacionamento com Deus. E a outra consequência que é inevitável, você é alguém que leva o meio ao seu redor a um questionamento que não poucas vezes pode culminar na conversão das pessoas. Não poucas vezes pode culminar. Crentes como Mardoqueu e Esther, às vezes eles não percebem que estão sendo perseguidos, mas eles estão sendo notados e anotados. Crentes como Mardoqueu e Esther não conhecem todos que os conhecem, porque acaba que eles se tornam sendo conhecidos sem nem se dar conta do como eles estão sendo repercutidos, do como eles estão influenciando o meio. Pessoas que são como Mardoqueu e Esther estão evangelizando muitas vezes até sem palavra, estão influenciando as pessoas às vezes sem nem se dar conta disso. E esse é o propósito de Deus, esse é modelo, esse é padrão que Deus tem para os seus servos ao longo da história. Porque, irmãos, o mundo perdeu as suas referências desde a queda, desde o Éden. O homem desde Adão ficou sem os verdadeiros valores. Então Deus faz o quê? Levanta homens. Começa o propósito de Deus levantando indivíduos a partir de Gênesis. Depois de Êxodo, ele começa a levantar o coletivo, a sua igreja, o seu povo, para que desse um impacto nas nações, devolvendo para as nações os seus valores, os valores perdidos, dando oportunidade de devolução dos valores. Nós, nesse momento, passamos por uma situação muito desafiadora para a igreja brasileira, porque eu estava pensando nesta tarde, reavaliando o que estamos enfrentando. Pare para pensar, uma coligação de forças internacionais reduziram praticamente a nada os valores cristãos na Europa, os valores cristãos nos Estados Unidos. Você tem a Europa da Reforma Protestante, que tem mais de 70% de ateus hoje. Você tem os Estados Unidos, que foi a nação que mais evangelizou na história da humanidade, se tornando cada vez mais cética a nação americana, principalmente a partir do surgimento de presidentes como o Barack Obama e o Joe Biden, que foram os maiores desastres na história americana, tentando destruir por completo a palavra de Deus. E agora essas forças todas, elas focaram no Brasil, porque hoje o Brasil, a igreja brasileira, com todas as suas dificuldades, ela é a maior resistência conservadora contra essa coligação de forças que estão determinadas em tomar a Bíblia de nossas crianças, tomar a Bíblia de nossos adolescentes, de nossos jovens, para que as nossas crianças, nossos adolescentes se esqueçam quem é Deus, e para que as futuras gerações não saibam quem é Deus. Essa é a atacada. Então o Brasil, principalmente num pleito eleitoral como esse, em que você tem um indivíduo que ele é totalmente comprometido com misticismo, com satanismo, comprometido com aborto, comprometido
com promiscuidade, comprometido com o empoderamento da marginalidade, como se viu lá no complexo do Alemão, sendo aplaudido por traficantes, né? Então você tem exatamente isso, esse cerco internacional, porque esse indivíduo aí, ele está representado por toda uma coligação internacional, que destruiu os valores cristãos da Europa, destruiu nos Estados Unidos, agora vem para cá, né? Então o que acontece? Nós estamos sob um desafio sem precedentes na história da igreja brasileira. O mundo está olhando para essas eleições, sobretudo porque é um fator espiritual, com essa determinação de destruir os nossos valores. E por que eu posso citar isso? No contexto em que a gente conclui o livro de Esther, porque a mesma determinação, o mesmo cerco existiu no livro de Esther. Tem aí um povo, está lá no capítulo 3, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e não cumprem as leis do rei. Esse povo tem que ser morto juntamente com as suas leis. Então o cerco formado ali para destruir o povo do livro e o livro do povo é a mesma coisa que está acontecendo. A determinação de destruir o povo do livro e o livro do povo. Nós estamos cercados da mesma maneira. O brado do inimigo, quando você vê situações como nós estamos vendo, um indivíduo, um servo de Satanás igual Lula, que diz claramente que o aborto tem que ser liberado livremente, depois tentou voltar atrás, mas falou que o aborto tem que ser liberado livremente, para quem quiser simplesmente fazer, né? O aborto, o que é o aborto? Aborto é pegar um ser vivo, inocente, indefeso, e decretar a pena de morte dele por esquartejamento e sem anestesia. A mídia não fala porque ela é comprometida com Satanás, mas é isso. Então o indivíduo fala abertamente que é a favor do aborto, não é? E ele é secundado por forças do judiciário que estão do lado dele, para a prática do mal, né? Um indivíduo que é condenado e não inocentado, não pode trabalhar em nenhuma empresa privada nem pública, mas querem colocar ele como presidente. Não tem nada contra criminal, ele não consegue para trabalhar em nenhuma empresa, mas para presidente querem colocar ele, porque ele é a representação dessa tentativa de troca dos valores cristãos pelos princípios humanistas e ateístas. Então o Lula, ele tem por trás de si toda uma coligação internacional. O mundo, os Estados Unidos, as forças malignas dos Estados Unidos, da Europa, a Ásia através da China, todos eles estão olhando para cá, porque ele é a esperança de toda essa multidão de endemoniados que querem destruir a palavra de Deus, né? Quando você vê a pessoa desfilando no Morro do Alemão com vagabundos dando tiro, mostrando fuzil, ele está dizendo para nós o seguinte: estou aqui para trocar os valores de vocês. Eu represento uma coligação de forças que está determinada a trocar os valores de vocês. Vocês, como povo do livro, vão morrer. Vamos matar o livro do povo e o povo do livro. É isso, a proposta é essa. Resume-se nisso, né? É destruir a palavra de Deus para destruir o povo de Deus, né? Então o levantar de Mardoqueu e de Esther foi nesse contexto de cerco. Quando nós chegamos ao capítulo 9 e 10, nós temos exatamente um contexto de vitória, onde Deus estendeu as mãos para pessoas que realmente estavam comprometidas com a sua palavra. E eu gostaria de, falando do posicionamento de Esther, de Mardoqueu, de homens de Deus pela história, dizer para os irmãos uma coisa que já tenho dito aqui, quero reforçar. Irmãos, tem muita gente aqui no Brasil, nesse momento, muito crente eufórico, muito crente de salto alto, dizendo: o Brasil é do Senhor Jesus, o inimigo vai cair por terra nessas eleições, nesse pleito eleitoral, eu declaro, eu decreto. Você sabe o que é que mais está se vendo? É isso. Você sabe o que menos está se vendo? É uma atitude de quebrantamento. Não é hora de salto alto, não é hora de euforia, é hora de pranto, é hora de choro, é hora de quebrantamento, é hora de súplica. Estamos cercados por forças que nós não podemos vencer. Humanamente não tem esperança para nós. Humanamente não tem como a igreja brasileira escapar de uma perseguição implacável. Eles têm tudo nas mãos deles. Quando você pega a palavra de Deus lá em 2 Crônicas, capítulo 20, Jeosafá, ele cercado por uma coligação de forças, ele diz o seguinte: Senhor, nós não temos condições de resistir a isso. Uma multidão que vem contra nós desde o mar da Síria, de Moabitas, de Amonitas e de tantos outros, nós não temos forças contra isso. Ele coloca o povo para jejuar. Só que o jejum, irmãos, ele não é uma moeda de troca com Deus, como muita gente pensa, né? Eu vou fazer uma oferenda para o Deus, para a divindade,
Então, a divindade, que esse é um conceito pagão, né? Vai me dar alguma coisa. O jejum é uma forma de eu conseguir alguma coisa boa da divindade. O jejum é algo que a divindade gosta. Isso é um conceito pagão, isso não é bíblico não. O jejum no contexto bíblico, ele está por vezes associado a quebrantamento, arrependimento. Quando você pega lá o capítulo 7 de 1 Samuel, quando o povo pede para que Samuel ore contra os filisteus, que estavam maltratando eles, então ali o texto do capítulo 7 de 1 Samuel coloca claramente: o povo jejuou e confessou seus pecados. Está entendendo? Se humilhou, confessou seus pecados. E aí Deus teve misericórdia. Todas as vezes que Deus interveio e livrou o seu povo, o quebrantamento foi presente. O resgate da doutrina que desapareceu de muitos arraiais evangélicos, como por exemplo a doutrina da consciência de pecado, o resgate da doutrina do que? Da confissão de pecados, o resgate da doutrina do que? Do abandono de pecados, que é o arrependimento de pecados, numa igreja que está entendendo que pecar é normal, peca perdão, todo mundo peca só para ficar bom para você, entender que você não tem que ter compromisso. Isso é diabólico. A doutrina verdadeira sobre o pecado tem que ser resgatada, né? Então todas as vezes que Deus operou, houve arrependimento verdadeiro. E todas as vezes que Deus entregou seu povo ao sofrimento terrível, foi porque a euforia, a religiosidade fria e que não muda o caráter das pessoas, ocupou o lugar do quebrantamento. O capítulo 4 de 1 Samuel, quando Israel vai à guerra contra os filisteus e pega a arca. Não, vamos levar nossa religião, vamos dar aqui nossos brados de vitória, vamos aqui fazer ecoar nossas palavras de ordem, né? E os filisteus até que ficaram com medo por um pouco de tempo, né? Mas o que seguiu-se daquela euforia, daquele brado que tomou conta de toda a terra, o que seguiu-se aquilo ali foi o que? Uma amarga e vexatória derrota, com milhares de mortos. Então, irmãos, nesse momento a igreja brasileira está com a palavra. Nesse momento de cerco, de desafio, de afronta contra Deus, contra a igreja brasileira está com a palavra. Se ela vai seguir o caminho da euforia, que eu estou vendo muitos indo por aí, caminho da euforia, o caminho da empolgação, estou vendo pouco quebrantamento, nessa hora de tanta ameaça contra a igreja, estou vendo pouco quebrantamento, estou vendo pessoas ocupadas nas redes sociais o tempo inteiro, vibrando, e zero quebrantamento. Esse foi o caminho lá no capítulo 4 de 1 Samuel. Pegou a arca, começou a gritar, e foram despedaçados pelos inimigos. Deus, toda vez que o seu povo deixou de lado o quebrantamento para mergulhar na euforia, Ele entregou o seu povo a derrota amarga, para eles aprenderem a se quebrantar na presença de Deus. E toda vez que seu povo se humilhou, a exemplo do capítulo 20 de 2 Crônicas, Deus teve misericórdia. Então a palavra está com a igreja brasileira. Euforia, empolgação, religiosidade frívola ou quebrantamento. Nós temos que escolher entre um dos dois. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça ver. Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti nesse momento agradecidos pelos momentos que o Senhor nos concedeu de reflexão, de mergulho na Tua palavra, Senhor. Te louvamos pela oportunidade de escaparmos da destruição, quando a Tua palavra nos constitua, nos instiga, nos chama ao quebrantamento, nos chama, Senhor amado, para que nós possamos colocar nosso rosto no pó, para que nós possamos nos humilhar na Tua presença. E nesse sentido te pedimos em favor da nação brasileira, não entregue, Senhor, não permita, Pai amado, que nossas crianças, que nossas famílias sejam oferecidas a Moloque. Não permita que o diabo se apodere da nação brasileira e prostitua nossas crianças, e destrua nossos jovens, destrua nossas famílias. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia também, concedendo que o quebrantamento, ó Deus, ocupe o lugar da euforia, ocupe o lugar da exaltação, ocupe o lugar do orgulho, ocupe o lugar da presunção. Tenha misericórdia, Senhor amado, para que a igreja brasileira, na pessoa de cada pastor, na pessoa de cada obreiro, de cada membro, de cada criança, adolescente, jovem, velho,
possa, Senhor, descer do seu salto alto e se humilhar aos teus pés e se quebrantar, ó Deus, e assim nós te imploramos: tenha misericórdia, poupa, tenha compaixão da igreja brasileira, tenha compaixão da nossa pátria, Senhor. Nestas eleições manifesta a tua misericórdia, não nos dando o que nós merecemos, Senhor, mas nos tratando segundo o que o Senhor é, em amor, em misericórdia e em graça indescritíveis. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus.